Ei, pessoal, graça e paz, que alegria poder estar aqui com vocês.
Iniciando 2024, segunda quinta-feira do mês, e nós podemos celebrar o nome de Jesus juntos aqui. Temos uma palavra muito intencional para você. Eu não sei se você está de férias, curtindo as suas férias agora em família. Eu não sei se você está trabalhando, mas o importante é que nós possamos juntos aqui rever e pensar no planejamento da nossa missão, da nossa obra desse ano de 2024. Vamos adorar Jesus? E logo após a gente vai estar com uma palavra aqui. Deus abençoe. Se renda ao Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Preciso pra viver.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Tome o teu lugar de honra. Aleluia. Tome um lugar de honra.
nós vamos continuar adorando a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa generosidade, né? Nosso Deus é um Deus generoso e Ele se alegra com a generosidade do seu povo. Está aparecendo aí na sua tela alguns dados bancários com algumas informações. Você pode colaborar com a ação social colocando 0,1 centavo no final, ou se a sua oferta você deseja destiná-la a missões, você pode colocar 0,2 centavos no final. Nós estamos num período meio que de férias, né? Nós estamos desacelerando um pouquinho o ritmo para tudo que Deus vai fazer esse ano de 2024, mas a obra de Deus não para. A obra de Deus ela é constante, ela está sempre em movimento e nós contamos com a generosidade da igreja para que nós possamos continuar todos os projetos que Deus tem realizado aqui nessa cidade por meio da segunda igreja. Pode ofertar, você pode abrir o aplicativo do seu banco, apontar para lá e contribuir com o que está sendo feito aqui em nossa cidade. Deus abençoe. Então, gente, hoje eu queria trazer aqui com vocês, compartilhar uma palavra muito intencional. Nós estamos iniciando a nossa jornada 2024, né? Se inicia um novo ano. Eu e vocês chegamos até aqui porque a mão de Deus nos conduziu até esse lugar, né? Nós rompemos 2023 e o início do ano ele nos possibilita fazer mudanças, rever sonhos, projetos, planos, né? E eu queria conversar rapidamente com você sobre isso. Eu queria falar com você de uma palavra que está lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, se conectasse aqui, né? Não perdesse, não se distraísse. E nós vamos ler somente os 5 primeiros versículos da palavra de Neemias capítulo 2. Podemos ler? A palavra diz assim: No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Um texto bem conhecido, né, gente? Um texto que certamente você já deve ter, se não lido, escutado falar da história de Neemias. E esse contexto aqui da história era um período de construção. Eu queria falar com você sobre estamos em obra.
né? Início do ano, como eu falei aqui, é um início também de possibilidades, de mudança, de realinhamento, sabe? De sonhos, de projetos. E eu queria falar sobre isso, né? Essa história, o texto fala que ela se inicia, né, no mês de Nissan. Esse mês compreendia entre março, abril, mais ou menos, estava próximo ali do período de Páscoa, né? Não é o início do ano judaico, porque não é nesse período, mas existe um valor nesse estágio aqui. Para a gente seria, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o texto ele é muito específico, porque ele começa falando que aquele jovem que deveria servir à mesa do rei, um copeiro, que normalmente era alguém de boa aparência, ok? O copeiro normalmente era alguém de boa aparência, que estava muito alinhado e tinha algo diferente no semblante de Neemias, daquele copeiro. E ele foi até o rei para servir o vinho. O vinho tem um simbolismo de alegria, de festividade, né? De celebração, mas ele não estava com a alegria. E aquele rei, ele percebe a condição do coração de Neemias. E é daí que se desenvolve a história, que você já deve conhecer, né? A partir disso, Deus começa uma grande obra em Israel. Começa uma grande obra em Israel. Não é muito diferente daquilo que nós desejamos hoje, né? Daquilo que nós vivemos, né? Nós estamos numa grande obra, nós estamos envolvidos numa grande obra. E aquele que se entende como, percebe-se, né? Como discípulo de Jesus, você e eu, que estamos envolvidos nessa obra, que sabemos o que isso tudo demanda, apesar de estarmos envolvidos em situações de extrema alegria, o nosso coração precisa se apresentar como um coração inconformado por aqueles que sofrem, por aqueles que estão, sabe, destruídos, sabe, por aqueles que estão desesperançosos. Nós estamos em obra, querido. Nós estamos em obra, povo de Deus. E eu queria convidar você a refletir sobre isso nesse início de 2024. Tem tanta coisa que Deus deseja fazer através da igreja dele. E você que está aqui conectado, não sei onde você está, talvez você esteja no período de férias, né? Talvez você esteja agora perto de uma piscina, de uma praia. Se você não está em período de férias, se você está nesse mês de janeiro aí trabalhando, pode ser que o seu ritmo esteja mais desacelerado, mas o fato é que existe uma oportunidade de revermos, sabe, aquilo que temos produzido, a intenção do nosso coração, sabe, o que tem nos movido. E para esse convite que eu faço agora. Esse contexto aqui de Neemias, esse texto ele mostra duas situações muito importantes, muito peculiar, que nós precisamos anotar. O primeiro é que existia uma missão a ser cumprida. Israel estava destruída. Israel estava deslacerada, sabe? As pessoas estavam sem esperança, as pessoas estavam vulneráveis. Cidades naquela época que não tinham muros, sabe? Demonstrava vulnerabilidade ao ataque dos adversários, dos povos inimigos. Essa era a condição de Israel. Suas portas estavam queimadas, destruídas. Israel estava em frangalhos. E isso não tinha como não ser percebido, isso não tinha como não ser sentido por alguém que pertencia àquele povo, que pertencia àquela sociedade. E é isso que nós vemos na história. A segunda coisa que nós precisamos notar é que Deus usa os inconformados. Então, duas verdades que não tem como ser mudada nessa história, né? Que existia uma missão a ser cumprida, existia uma obra a ser realizada e que Deus deseja usar os inconformados. Será que eu e você temos nos posicionado nesse lugar de inconformados, com tanta dor, com tanta tristeza, com tanta destruição, lares sendo destruídos, relacionamentos sendo bombardeados, valores, princípios, educação, sabe? Tanta área sendo afetada, sendo destruída por falta do conhecimento de quem Deus é, por falta da verdade de Deus. Nós temos que propagar essa verdade. Nós somos chamados
para sermos esses construtores, né? Para sermos esse pedreiro da obra de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Bem, se existiam duas realidades, que é fato, né? Existia uma obra e existia o desejo de Deus de usar um coração inconformado. Eu quero falar com você rapidamente sobre 5 pontos importantíssimos para que nós possamos rever todo o nosso posicionamento, a nossa vida a partir desse ano de 2024. Eu quero convidar você a juntos nós refazermos a nossa agenda, se existe nela algo que não esteja alinhado ao coração de Deus. E a primeira coisa é que, o primeiro ponto, é que tudo começa com um coração quebrantado, com um coração inconformado. Tudo começa dessa forma, né? Deus, Ele deseja trabalhar conosco, Ele deseja trabalhar em parceria com a igreja dele, né? Com a criação dele, que somos nós. Mas Ele deseja também se utilizar de pessoas que têm o coração quebrantado, inconformado. Nós vemos isso lá no versículo 1 e 2 que nós lemos. Tem uma ênfasezinha que diz assim: essa tristeza só pode ser do coração. A tristeza que estava no coração de Neemias tinha a ver com a condição do seu povo e da sua cidade. Ele era um inconformado. Ele estava muito bem servindo à mesa do rei, ele tinha um cargo de confiança, um cargo confortável, muito provável um bom salário, tinha acesso às melhores comidas, aos melhores tecidos, às melhores roupas, e ele poderia simplesmente se conformar com a situação dele. Mas não. Ele não suportou a ideia de ele estar ali e sabendo que o seu povo estava perecendo, sofrendo. Será que o nosso coração tem estado nesse lugar de inconformado com a destruição, sabe, com tanta imoralidade, com tanta corrupção, com tanta desesperança, sabe, com tanta tristeza que tem assolado pessoas, que, sabe, aquela falta de convicção de quem Deus é. Nós temos nos mostrado nesse lugar de inconformados. Querido, tenha certeza de que Deus, esse Deus que sonda os corações, que sonda todas as coisas, Ele enxerga a motivação que existe no nosso coração. Talvez a sua vida está tudo bem, talvez você não tenha sofrido nenhum tipo de problema, de problematização dentro da sua casa, da sua profissão. Está tudo bem para você, mas seja um inconformado. Seja um inconformado com essa geração que perece, com essa geração tão ansiosa, tão depressiva, tão desiludida, tão atacada, sabe, tão subjugada pelo mal. Seja um inconformado em Deus. E Ele que sonda todas as coisas, Ele sonda também o seu coração. Se você é um inconformado com o sofrimento, com a humilhação que as pessoas, que a nossa sociedade tem vivido, tão distanciadas, tão divorciadas de Deus, Deus vai te usar para a missão dEle. Deus vai te usar para a obra dEle. Sabe, o Salmo 51, ele diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe, Deus não despreza um coração contrito. Então, se tem algo que queima no seu coração, sabe, algo que Deus está te direcionando, uma área específica de atuação, sabe, seja a área da família, seja a área da educação, seja, sabe, a juventude, seja idosos, seja criança, não sei. Se é uma área governamental, eu não sei em que área Deus deseja te usar, mas eu tenho certeza que Deus tem trazido agora, nesse exato momento, na sua mente e no seu coração, de você ser um inconformado, porque o inconformado é alguém que influencia, é alguém que é usado por Deus para potencializar e transformar
essa área. Em nome de Jesus. Sabe, a segunda coisa que nós podemos perceber nesse texto, se o primeiro tem a ver com tudo começa com um coração quebrantado, inconformado, o segundo é um coração quebrantado, é um coração que deseja o que está no coração de Deus. Bem, lá no versículos 4 e 5 você vai poder entender isso aqui do texto que lemos, mas ele diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Aquele rei, o rei Artaxerxes, faz uma pergunta para Neemias e seja qual fosse a resposta de Neemias, ele estava disposto a dar o que Neemias precisava para que ele pudesse tirar aquele abatimento do seu rosto. Neemias podia ter pedido tanta coisa, mas sabe o que acontece? Neemias ora ao seu Deus, ele ora ao Deus do céu, para que esse Deus pudesse direcionar a sua resposta. Ele ora e aí ele faz o pedido, o coração dele deseja e pede aquilo que estava no coração do seu Deus. Então ele faz o pedido: Senhor, se for do teu agrado, deixa eu ir para restaurar a minha cidade, restaurar o meu povo, me libera, me dá suporte, me dá apoio, me dá o que eu preciso e eu vou ser diligente, eu vou ser correto e eu voltarei para cá, sabe? Gente, assim, um coração quebrantado, ele não deseja somente coisas que vão trazer benefício pessoal, mas ele deseja aquilo que está no coração do seu Pai, no coração do seu Deus. Quando o rei dá essa oportunidade, Neemias não pensa duas vezes antes de pedir a direção do seu Deus, sabe? E o Salmo 37, ele traz um verso tão bonito que ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Se você é um inconformado, se você é alguém que Deus deseja usar nesse tempo, não tenha medo. Não tenha medo, porque um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Ore de acordo com o coração de Deus e Ele vai te entregar tudo que você necessita para exercer com maestria, sabe, essa obra, para que você seja um empreiteiro, para que você seja um construtor segundo o coração dele, para que pessoas sejam construídas, para que famílias sejam restauradas, para que princípios, sabe, de Deus sejam refeitos através da sua vida, da sua obra, das suas mãos. Ele vai te usar com poder, não vai te faltar nada nesse tempo. Mas tem uma terceira coisa, e o terceiro ponto que eu quero falar com você é que a missão não pode ser realizada sem planejamento. Então, assim, tem que ser um inconformado, tem que ter um coração quebrantado, mas tem que ter planejamento. Sabe, nós não podemos agir somente com boa vontade, precisa haver planejamento. E se você ler, gente, nós lemos até o versículo 5, mas eu queria mesmo que você depois lesse todo esse capítulo 2 de Neemias. E se você ler os versículos 6 e 8, você vai ver quais foram os planejamentos de Neemias, né? Desde o momento que ele sai do palácio do rei até chegar em Judá, até chegar na cidade a ser reconstruída. Você vai ver que ele não fez isso de qualquer maneira, ele planejou, sabe? Ele se preparou, ele sabia que precisaria de documentos, que ele precisava da liberação do rei, ele sabia que ele ia precisar de algumas coisas para que essa cidade fosse reconstruída, sabe? Planeje, gente. Toda missão requer planejamento. Sem planejar, não alcançaremos o êxito da missão. Quando temos objetivos a serem alcançados, sabe, como, por exemplo, a sua profissão, se você chegou onde você chegou porque você planejou, você sabia onde você queria chegar, né? Se você tem uma família, você planejou como você faria até chegar nessa família formada, bonitinha, arrumadinha, né?
Planeje, nós temos que planejar, sabe? Planeje no papel, coloque a curto, médio, longo prazo como Deus vai usar a sua vida para que você alcance, sabe, a influência sobre essa missão que Deus te deu, para que você seja bem-sucedido nessa missão. É preciso planejamento. Neemias fez isso. Neemias planejou, sabe? Ele fez uma equipe. Ele montou uma parceria, ele não tentou ser herói sozinho. Isso é muito legal. Você não precisa fazer sozinho. Entenda bem, existem pessoas que estão assim sendo movidos pelo Espírito, impelidos pelo Espírito a estar envolvido na mesma missão no qual você está. Você não precisa fazer sozinho. A obra de Deus não é feita sozinha. Ela é feita com amigos, ela é feita em equipe, ela é feita em parceria, sabe? Então planeje, faça bem. Coisas importantes, gente, vai para o papel. Coisas importantes vão para o papel. Você precisa planejar. Não pode, assim, tratar com desleixo a única coisa, a única missão que realmente está ligada a todo o sentido de existência da nossa vida, sabe? A única, assim, tudo que nós fazemos aqui é correto, tudo que nós fazemos é bom, por exemplo, né, ter filhos, ter uma profissão, se formar, tudo isso é muito bom, né? Ter estabilidade financeira, tudo isso é excelente. Mas no final, a única coisa que importa, a única coisa que dá sentido à nossa existência aqui é a missão que Deus nos deu. Então, com isso, nós não podemos fracassar, né? O John Beckler, ele tem uma frase que ele diz assim: a maioria das pessoas não planeja fracassar. Elas fracassam por não planejar. Então, assim, entenda que não basta ser um inconformado, não basta ter um coração quebrantado, isso são coisas importantíssimas, mas é preciso ter planejamento. Quais serão os caminhos a serem tomados, os posicionamentos a serem tomados para que você seja bem-sucedido, para que você execute com excelência e maestria a obra que Deus está te dando. A gente está falando, o tema que eu trouxe foi estamos em obra. Ninguém constrói uma casa sem ter um planejamento de onde vai ser o quarto, como que ele vai ser, e o banheiro, como vai ser a instalação hidráulica, elétrica. Você tem uma planta, você tem um planejamento. Então planeje bem onde você deseja chegar na obra e na missão do Senhor. Quarto ponto. Pessoas são encorajadas a seguir uma visão. Bem, eu falei aqui com você que Neemias não fez a obra sozinho, não é verdade? Ele contou com pessoas, Deus colocou pessoas estratégicas junto a Neemias ali para que a obra fosse executada. E essas pessoas foram movidas pela visão que Neemias carregava, visão dada pelo próprio Deus. Você pode ver isso no versículo 13 ao 18. Você pode ler aí com calma. E a ênfase desses versículos que eu estou enfatizando aqui com vocês, que eu estou destacando é: e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar desse bom projeto. E se encheram de coragem. Eles disseram sim. A liderança, a visão de Neemias amplia a visão da sua missão. Pessoas são encorajadas a viver por uma missão. O tamanho da nossa visão irá delimitar o sucesso da nossa missão. Você precisa acreditar nisso. Se a sua visão é curtinha, a sua missão será pequena. O desenvolvimento da sua missão. Mas se a sua visão é grande, porque o seu Deus é grande, não terá limites para o movimento e para o agir de Deus, para a obra que Ele está realizando através de você. Quando temos clara visão para onde iremos e como faremos, pessoas são destravadas e tomam essa missão como delas. Elas são destravadas e vão mais longe, onde a gente nem imagina, sabe? A visão que carregamos não deixa ou não vai nos deixar parar no meio da missão. É a sua visão, é a visão que Deus te dá. É que vai fazer com que você chegue lá na linha de chegada, lá no final da sua corrida, que você veja a obra de Deus pronta, ok? Bem,
Jesus, ele fez algumas comparações, né? Ele diz assim, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? É preciso ter visão. Se você não tem visão, se você não sabe qual vai ser o final do seu projeto, sabe como que vai ficar o desfecho dessa obra, pessoas não vão comprar isso. Pessoas, elas seguem aqueles que têm uma visão clara e direcionada. Deus deseja que você seja um influente desse tempo, um influente dessa geração, assim como Neemias. E quinto ponto e último ponto, não desanime, o Deus da missão te fará bem-sucedido. Não desanime. Se você ler o texto, você vai ver, você conhece a história, lá no 19, 20, o povo estava meio cansado, o povo começou a ficar desanimado, tinha Sambalate, tinha Tobias, tinha Gesem, tinha alguns perturbadores ali que estavam tentando sugar a energia, sugar o ânimo, mostrar para eles, sabe, tentar fazer com que eles acreditassem de que não valia a pena, de que essa obra não ia dar em nada, de que eles estavam malhando em ferro frio, de que era melhor eles desistirem. Gente, entenda, olha só o que diz no verso 20. E eu lhes respondi, Neemias responde, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus do céu, não desanime, o Deus da missão te fará bem-sucedido. Sempre existirão Sambalates e Tobias se esforçando para te paralisar, sabe? São os ataques do adversário, são os ataques do inferno, sabe? O poder do engano sobre a sua mente, são as autossabotagens que nós cometemos. Pessoas que não construíram nada memorável no reino não suportam olhar para as mãos cheias daqueles que produzem. Pessoas, eu vou repetir, pessoas que não construíram nada memorável no reino não suportam olhar para as mãos cheias daqueles que produzem. Então, você já ouviu falar isso, né? Que só tá com pedrinha em árvore que dá fruto, né? Eu lembro quando eu era criança, eu adorava subir numa goiabeira. Eu adorava ficar pelas árvores para arrancar fruta, né? Era jamelão, era manga, era goiaba. Gente, ó, como eu era moleca, né? E eu amava, mas sempre tinha. Eu lembro que sempre tinha uma goiaba que tava assim, aquela a mais bonita, a maior, a mais saborosa, a mais apetitosa, ela ficava lá no alto da árvore. E às vezes era num galinho de ponta muito fina que não suporta o peso de um corpo humano. Ele iria quebrar, eu não ia alcançar. Então, normalmente, o que nós fazíamos? Quando dava, a gente criava um bambuzão lá e catucava o bambu na pete para pegar a goiaba. Quando não, a gente tacava marimba. Você já ouviu falar em marimba? A linha com a pedrinha na ponta e você tacava marimba. Era assim que a gente arrancava as goiabas do pé lá da casa de vovó. Então, assim, só tacam pedra em árvore que dá fruto. Se ela não tinha uma goiaba boa para me oferecer, por quê que eu ia tacar a marimba na árvore, não é? E assim o inimigo ele faz com a nossa vida, tentando nos desanimar. Sempre haverão Sambalates e Tobias tentando desanimar, dizendo que deixa disso, esquece isso, é muito desgaste para pouco. Não é não. A obra de Deus, ela não é pouco, ela não é vã. E aqueles que batalham nela, o seu trabalho, o seu serviço, o seu desdobramento, a sua entrega, não será vã no Senhor. Entenda isso. Não importa. Não importa o quanto você pode estar cansado. Entenda que o Espírito de Deus te encoraja nessa noite a você ter as suas forças renovadas. Assim como Isaías fala, né? Tem aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Não tem como estar na missão e não enfrentar forças opostas. Não tem conquista também sem batalha. Se não tem como estar nessa missão sem enfrentar forças opostas, não vai ter conquista. Se não houver batalha, sabe? Entenda isso. Eu quero convidar você a colocar mesmo aqueles cavaletes de obra e falar assim, estamos em obra.
Estamos em obra, estamos envolvidos numa grande obra, numa grande missão, e nós não vamos parar. Que Deus encontre em nós um coração inconformado, um coração quebrantado. Sabe, que Deus nos dê todo discernimento e sabedoria para que nós possamos planejar bem a missão, que nós possamos entender que Deus vai nos dar parceiros nessa missão. Você não vai estar sozinho, sabe? Você vai ter pessoas que vão se tornar proprietários dessa visão, dessa obra que Deus te chamou para realizar. E por último, não desanime. Não desanime, porque pessoas que não produzem nada não suportam ver as mãos cheias daqueles que produzem, sabe? Você está envolvido nisso porque o Senhor te chamou, porque você é um inconformado. Você não faz o que faz para ser visto, você faz o que faz para agradar ao seu Deus, ao seu Pai, ao seu Rei. 2024, tá aí. Vamos juntos, sabe? Se torna mais leve, mais prazeroso a obra de Deus quando caminhamos em equipe. Eu sou um corpo com você, sabe? Eu sou um corpo com você. Você é um corpo comigo. E juntos nós vamos realmente expandir o reino de Deus nessa cidade. Você pode expandir o reino de Deus na cidade onde você está. Talvez você esteja conectado aqui nessa celebração, nesse campus online nosso aqui, e você nem está na cidade de Campos, você mora em outra cidade. Entenda, Deus vai usar você também onde você está, sabe? Essa palavra, ela não é específica para uma comunidade, sabe? É uma palavra de Deus para a igreja de Jesus nesse tempo, nessa terra. Se conecte conosco. Vamos orar agora? Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra e nós queremos dizer que nós nos colocamos à disposição do Senhor. Assim como Neemias foi usado para aquela obra, para a reconstrução dos muros naquela época, nós nos colocamos à disposição para reconstruir aqueles que estão destruídos nesse tempo. Eu me coloco juntamente com meus irmãos como a igreja de Jesus na terra, para que nós possamos ser usados como bons obreiros, sabe, como bons construtores desse templo, para que juntos nós possamos gerar, sabe, reconstruir um povo que é teu, pessoas que estão desconectadas do Senhor. Por favor, use as nossas áreas de emoção, use a influência que há em nós, use o nosso conhecimento, use as nossas dores, use tudo em nós, para que, Senhor, por favor, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com as mãos cheias, com a certeza de que alegramos ao teu coração e fizemos a única coisa que realmente importa nessa vida. Nós vivemos para a tua missão, para a tua obra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Em Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Oh, o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração, coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Oh, o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Se renda ao Senhor Jesus. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor e principalmente deixe o Senhor transformar todo o seu viver, em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, glória a Deus. Então, pessoal, eu espero mesmo que você tenha sido muito abençoado por cada louvor entoado aqui, por essa palavra, que você esteja comigo, né? Juntamente nessa obra, estamos em obra e Deus vai fazer grandes coisas por meio da Igreja de Jesus. Fique conosco, hoje nós estamos tendo as nossas celebrações de forma normal. Domingo, 10 horas da manhã, esteja aqui conosco para adorar a Jesus, 19h30. E continua abertas as inscrições para o projeto Mais Que Letras. Se você conhece alguém que deseja ser alfabetizado, um adulto que deseja ser alfabetizado, você pode ir lá juntamente com ele, presencialmente, na secretaria do CCM, de segunda a quarta-feira, ok? De segunda a quarta, e fazer a matrícula dessa pessoa.
Gente, são 10 meses de alfabetização e é um projeto lindo e eu tenho certeza que, assim, coisas lindas vão acontecer por conta da Igreja de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, que o seu fim de semana seja abençoado, que se você está no tempo de descanso, que seja um tempo de descanso muito abençoado e nós nos vemos na próxima celebração. Deus abençoe.